Perfeito. Primeiramente, boa noite todo mundo, né? Obrigado por ter deixado começar a gravar, professor. Eu trouxe a parte de inovação de organização, né? E o professor deu a ideia de eu apresentar sobre o próprio Quarta Vista. É uma empresa que a gente foca bastante nessa inovação organizacional. Eu trouxe alguns pontos que falam o Manual de Oslo, mas como também alguns outros pontos que eu via como importante, né, na inovação organizacional. E antes de falar sobre essa parte específica, eu queria falar um pouquinho sobre nós, né, sobre o Quarta Vista. Nem todo mundo que está aqui na sala talvez conheça a nossa empresa, mas o Quarta Vista é uma startup potiguar, Turistec e PropTech, que atua no segmento, né, de aluguel de temporada, voltado principalmente ao turismo, visando oferecer uma hospedagem de qualidade nos melhores destinos de Pipa, São Miguel do Gostoso, oferecendo ao proprietário, que seria o nosso cliente B2B, a administração do seu imóvel, contando com sua gestão completa, limpeza, lavanderia, reformas, check-in, check-out e tudo que envolva a administração de um imóvel por temporada. Alguns números da gente nessa apresentação também eu queria estar trazendo, como faturamento. Hoje, Quarta Vista já ultrapassou 5 milhões faturados aos proprietários. Isso significa que durante esse período a gente conseguiu fazer mais de 3.200 reservas em 160 unidades, como eu falei, focadas de Pipa, São Miguel do Gostoso. E hoje a Quavo também investe em empreendimentos próprios, ou seja, pousadas arrendadas, para que a gente consiga dar ainda mais serviço e experiência ao cliente. A gente tem 3 pilares, né, como diferencial para entregar todo esse serviço, que para você ter um hotel de 160 unidades descentralizado em 6 capitais, você precisa ter uma estrutura bem elevada de logística, né, para que a gente consiga sempre manter o hóspede perto, entregar muito mais estrutura, experiência, atenção a esse hóspede. E o segundo pilar é justamente esse, né, o atendimento, que cada hóspede é único e essa viagem ele está programando muitas vezes durante meses, anos, lua de mel, aniversário de 15 anos, viagem com os amigos, despedidas de solteiro e várias outras coisas. Então, o atendimento ele tem que ser realmente minucioso e tem que estar bem a par sempre de cada cliente, as suas especificações, fazendo com que essa experiência seja o mais personalizada e inesquecível possível. E atenção aos detalhes, né? Em 160 unidades, você realmente não pode perder a atenção aos detalhes, principalmente quando a gente fala sobre limpeza, manutenção e outros itens, para que a gente consiga sempre entregar essa experiência cada vez mais precisa. E aí, já entrando na parte de inovação organizacional, né? O manual fala que uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. E quando eu fui pesquisar fora do manual sobre isso, ele falava que quando você pensa em inovação organizacional, você tem que pensar primeiramente, basicamente até na sede do Google, um ambiente de escritório descentralizado, onde todos os setores eles se comunicam entre si, não tem tanto aquela divisão e hierarquia de setores, salas, paredes. Então, é um escritório bem mais integrado. E eu trouxe aqui fotos do nosso escritório para vocês, que a gente entregou faz mais ou menos um mês, onde a gente pensa justamente nisso, né? A gente tem pouquíssimas paredes convencionais que criam uma sensação de barreira a mais. Basicamente, todas as salas que temos na Quavo, ela é separada por vidros, né, para que a gente consiga ter um ambiente muito mais interativo, ao mesmo tempo que, caso seja necessário, você tenha alguma privacidade também. Além dessa parte de todo mundo junto, como se fosse um coworking mesmo, áreas de descompressão, né, como essa que eu trouxe no final da foto do lado esquerdo, que a gente tem toda a Quavo, ela é cercada por sofazinhos, onde a pessoa, se estiver cansada de trabalhar numa cadeira, naquela postura durante várias horas seguidas, ela pode ir tranquilamente para um sofazinho desse, pegar um livro, dar uma lida, dar uma relaxada. E quando a gente fala sobre esse ambiente descontraído, não é pensado só na parte estrutural, mas sim quais interações a gente consegue ter a mais na empresa num ambiente centralizado. Então, é o setor do marketing comunicando diretamente com o setor de vendas, qual o aumento de produtividade que a gente consegue dar com uma estrutura como essa, e também as mudanças na cultura. E aí eu trouxe aqui também uma foto de uma parte da sede do Google para ver isso também, tanto a parte de mais janelas, um ambiente mais aberto, um bom pé direito, o sofazinho aqui do seu lado direito da foto também,
é uma galera trabalhando na bancada alta ao mesmo tempo que trabalhando na mesa. Então, quando a gente pensa sobre essa inovação de organizacional, a parte dos espaços de trabalho é como se fosse o primeiro pontapé a ser dado nas empresas. Eu trouxe esse videozinho também para mostrar um pouco melhor da empresa, como são os ambientes. Hoje a gente tem uma sede de 223 metros quadrados, dividido em 4 salas, se eu não me engano. E todas interativas, né? Não sei se dá para ver, vou até pausar aqui o vídeo. Os vidros, eles são 100% retráteis, né? Então, tipo, essas 2 salas que tá ao fundo e aqui do meu lado esquerdo, eles abrem completamente, se tornando uma sala só. Então, você tem uma integração entre os setores muito maior. Certo? Passar aí, para dar continuidade. E aí eu trouxe esses pontos, né, que são os diferenciais da nossa cultura. Quando a gente está falando sobre inovação organizacional, é importante ver que ela não para só no ambiente físico, e a cultura organizacional é uma coisa muito importante para as empresas. Então, como é a comunicação entre esses setores? Ela é só via WhatsApp, ela é via algum outro software, que ele fala sobre implementações de software também para fazer essa mudança organizacional, essa inovação. Então, hoje, toda a comunicação interna da empresa ela é através de um canal que se chama Slack, e também sobre os processos internos através de outro software que se chama Gestor. E aí isso faz com que a comunicação ela possa ser assíncrona, nem sempre ela esteja em loco dentro da empresa, né? As pessoas falem de pontos diferentes, em momentos diferentes, e ao mesmo tempo você não perde essa comunicação e a cultura, né, da empresa. Outro ponto importante dentro dessa cultura é uma gestão horizontal, onde você não tem todos os processos decisórios sendo tomados numa hierarquia bem travada. Todo mundo tem processos, tem ideias, tem autonomia nos seus setores para que eles consigam, não só eles, né, mas a empresa como um todo, ter processos decisórios mais rápido. Então, você consegue ter um crescimento mais rápido, você consegue ter as pessoas valorizadas no processo como um todo, e com certeza aumentar a produtividade de todo mundo. Com esses aumentos da produtividade, eu trouxe 2 pontos que é super importante nessa inovação organizacional. Até no próximo slide eu vou mostrar um site que fala bastante sobre isso, que é o Vesting Cliff, e também a parte de partnership. Todos esses 3 pontos falam sobre a abertura de sociedade para os funcionários como um todo. O Vesting Cliff é um funcionário que ainda não está dentro da empresa, e você vai trocar parte do salário desse funcionário por percentual da empresa, certo? E o cliff é justamente quanto tempo, depois desse funcionário integralizar o seu percentual, que ele vai ter para ser diluído ou não em caso de um exit da empresa. E o partnership é justamente os stock options, né? Todas as opções que um funcionário tem, além do seu salário, para se tornar sócio. Então, são coisas muito fortes numa cultura organizacional para que você consiga aumentar a produtividade. Eu trouxe um quinto elemento, simplesmente porque eu estou assistindo uma série muito bacana agora que fala sobre, que é a série da Uber, inclusive o nome dela é Super Pumped, que é ter uma cultura organizacional onde está todo mundo muito energizado, toda hora extremamente motivado a entregar mais resultado, uma cultura cada vez mais forte, onde é passado para cada nova pessoa que entra na empresa, e com isso consegue também externar, né, essa energia, esse foco, essa vontade de crescer para os demais, que são justamente as relações externas na parte da inovação organizacional. E aí o melhor blog, né, o melhor site que eu vi que falava sobre todos esses pontos da inovação organizacional, segundo o manual, ele citava mais esses 4 pontos como grandes diferenciais. Eu citei um pouco disso antes, que são as estratégias de gestão organizacional focada em novos modelos de negócio. Então, quando você tem a interação entre diversos setores da sua empresa, como vendas, marketing, processos, você começa a vislumbrar novos negócios e novas oportunidades de negócio dentro da sua empresa. Então, desde o primeiro momento, o Quarta Vista foi focado para ser uma empresa horizontal, com processos de decisões de tomada bem mais rápido. E também, quando a gente conversa entre os setores, a gente começa a testar mini produtos. E, no caso, mini produtos são novos modelos de negócio, como, por exemplo, no início da Quava a gente já fazia limpeza e lavanderia, compras, e não olhava para a manutenção como uma fonte de renda.
Só que a gente tinha um setor dentro da empresa voltado só para manutenção, porque imagina que você tem 160 unidades que vão ter pelo menos 300 a 320 banheiros com a parte de chuveiro elétrico e todo final de semana, todos os finais de semana, quatro, pelo menos 1 ou 2 chuveiros elétricos queimam. Então, a gente começou a olhar para esse modelo de negócio, começou a olhar para essa falha, na verdade, da manutenção, como um novo modelo de negócio. Então, a partir de que ponto e quantos números de unidades eu tenho que ter em pipa para que viabilize eu ter uma pessoa simplesmente focada na manutenção desses aparelhos, tanto entregando um serviço mais rápido, mais barato ao proprietário e mesmo assim a gente consiga lucrar com isso. Então, quando você tem essa gestão da organização focada nos novos modelos de negócio, uma inovação na organização onde você tem um ambiente de trabalho que propicia isso, você consegue ter realmente mais velocidade nesses testes. E o foco na gestão das pessoas para desenvolver talentos e reter o capital intelectual é justamente aquela parte que eu falei de partnership, cliff vesting, onde você investe não só dinheiro, mas também percentual da empresa, equity, conseguindo fidelizar muito mais essas pessoas a longo prazo, conseguindo competir com grandes centros urbanos como Rio e São Paulo, que tem valores monetários muito maior aos funcionários que eles buscam contratar. Então, você consegue reter talentos, investir no equity da empresa. Desenvolver as competências e habilidades dos colaboradores através de um programa de intraempreendedorismo. Basicamente, é o que eu falei no primeiro tópico, pensando em empreendedorismo dentro da própria empresa, né? Estimulando dentro da própria empresa empreendedorismo e novos modelos de negócio, e as perspectivas de relacionamento com o mercado, com os clientes, fornecedores, stakeholders, focados na ideia de parceria e atuação sustentável. Isso é justamente naquele ponto que eu falei de ter uma cultura organizacional onde está todo mundo tão energizado, tão focado em fazer isso dar certo, que para que ele dê certo, os clientes têm que estar satisfeitos, os fornecedores têm que estar satisfeitos, toda aquela cadeia produtiva que envolve aquilo ali, muitas vezes parceiros que não estão ligados diretamente à empresa, como restaurantes, bares e outras coisas, que para que o sucesso financeiro do Quarta Vista dê certo, depende também do sucesso financeiro de uma região, de uma cidade, de um bairro e de vários outros pontos, fazendo com que a gente consiga, através dessa energia, através desse foco organizacional, dessa inovação organizacional, entregar muito mais serviço a todos os nossos clientes, tanto B2B como B2C, como também fazer a empresa crescer muito mais. E é isto, professor.